Há mais ou menos 10 dias atrás, todos nós perdemos o Ari. A Carolina, a Rosalie e o Dick, como família, nós como CEPAL, muitos de nós como discípulos, como pessoas que olhávamos para a sua visão, para o seu exemplo e desejávamos realmente imitá-lo. E até algumas semanas atrás, uma outra pessoa ia falar hoje à noite, um outro preletor que está conosco, mas por uma questão de agenda, ele não podia chegar hoje, e aí o pessoal da equipe passou a bola para mim, eu fiquei meio assim, e depois o pessoal disse, não, é você mesmo, e eu fiquei pensando sobre o que falar, cheguei no tema, que é esse tema escolhido, líderes irresistíveis, mas não estava conseguindo fechar exatamente o que eu queria falar, várias ideias, até que na semana passada, semana retrasada, quando a gente estava lá no culto fúnebre do Ari, entendi por que tudo tinha acontecido, e no dia seguinte eu consegui clarear bem as ideias, olhando para o exemplo dele e para alguém que realmente foi um líder irresistível. E talvez quando a gente pensa um pouquinho nesse tema, a gente pode lembrar inicialmente, como o Ari gostava de brincar, algumas figuras daquilo que é irresistível. Essa aqui é uma delas, né? Essa aqui é uma outra, né? Às vezes é uma comida ou alguma coisa que você diz, o médico disse que não podia, mas... né? Um dia desses eu estava em Belo Horizonte, o pastor me chamou para ir para a churrascaria. Quando chegou lá, encontrou com o cardiologista dele. Ele falou, que fria, né? Eu não podia estar aqui, mas aquilo era irresistível para ele. Agora, quando a gente pensa em líderes irresistíveis, talvez você possa imaginar assim, vai ser aquele, como dizia o Ari, o batuta, né? Bacana, bonitão, sarado, etc., vai ser aquele pastor muito legal, e todo mundo quer ser parte da igreja dele, todo mundo quer segui-lo, etc. Mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje à noite. Quando eu penso na figura do líder irresistível, que ajuda, ou que é usado por Deus para construir essa igreja irresistível, a figura central que me vem à mente, e por isso eu escolhi ou defini melhor esse tema lá no culto fúnebre do Ari, é alguém que não resiste a Cristo na sua vida. É alguém que não olha para a igreja como uma plataforma e diz, eu gostaria de ser o tal. É alguém que olha para o seu ministério, seja ele um pequeno grupo, o grupo de crianças, ou um ministério evangelístico, ou com mulheres, e não pensa, eu quero ser o bambambam aqui. Mas é alguém que, ao invés de olhar para fora, olha para dentro e diz, o que é que falta de Cristo aqui dentro de mim? E quando eu penso nisso, nesse líder irresistível, a primeira coisa, dentre N características que eu imaginei e listei sobre Jesus, e depois olhando para a vida do Ari, eu consegui encontrar todas elas, mas a primeira que me veio à mente foi um chamado irresistível. Você lembra quando foi que Jesus te chamou? Talvez para alguns tenha sido há pouco tempo, talvez para alguns tenha sido há bastante tempo. No meu caso já tem quase 35 anos. E eu me lembro claramente como se tivesse sido hoje de manhã, nem ontem. Eu estava estudando, me preparando para prestar vestibular para arquitetura, e durante um ano inteiro eu estudei todas aquelas fórmulas de química, física, matemática e tudo mais. E quando chegou naquele último mês, já prestes ao vestibular, que era o esforço final, começou a ficar tudo embaralhado lá no cursinho, eu já não conseguia entender nada. Eu olhava para aquelas fórmulas que eu sabia e não conseguia fazer conta. O coração começou a ficar inquieto, até que chegou um ponto que eu tive que jogar a toalha. O chamado era irresistível, eu não conseguia resistir. E certamente não foi diferente com você. Mas pode ser que tenha alguém me ouvindo aqui hoje à noite ou pela internet que entrou no ministério porque achou legal.
Às vezes eu viajo por aí, aqui no Brasil, fora do Brasil, tem um monte de gente no ministério que está perdido, mas perdido mesmo. Acha que tem um chamado, mas não tem. Porque quando você tem esse chamado irresistível, você vai em frente por anos e anos e anos até a morte, pagando um alto preço, como muitos já pagaram, como Paulo pagou, e não desiste, porque o chamado é irresistível, você não troca aquilo por nada. Recentemente foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e se constatou que um alto percentual, mais de 50% dos pastores, trocariam o pastorado hoje ou o ministério por qualquer outra profissão, vendedor, bancário, qualquer coisa. Mas quem tem um chamado irresistível, não desiste. Quem tem um chamado irresistível, é mais ou menos como Moisés, que também tentou resistir, mas não venceu. Ele apresentou um monte de desculpas, um monte de justificativas, mas no final ele jogou a toalha. Ou quem sabe como um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, Levi, quando foi chamado naquele longo discurso de Jesus de 10 segundos, Levi, vem e segue-me. A única coisa que ele fez foi levantar e ir embora. Ele não disse, eu preciso fechar o último relatório para a Receita Federal, eu preciso falar com o meu chefe. Talvez muitos dos discípulos, quando foram chamados por Jesus e chegaram em casa, e as esposas e os filhos perguntaram, por que você vai seguir esse homem? Talvez eles tenham respondido, simplesmente porque ele me chamou. Não tem muita explicação. Porque o chamado é irresistível. Assim como foi com Paulo. Você lembra, na estrada para Damasco, aquele chamado irresistível de alguém que era um perseguidor. Ele não era um membro de igreja que foi chamado para ser missionário. Ele era um perseguidor, mas também não conseguiu resistir ao chamado. Quando eu olho para a vida do Ari, eu vejo esse chamado irresistível. Eu tinha 17 anos, na faculdade teológica, e resolvi fazer uma matéria lá com ele. E desde o primeiro dia eu vi na vida desse homem a mesma coisa que Jesus viveu, que os apóstolos viveram, um chamado irresistível. Mas um chamado irresistível leva a gente depois a refletir sobre a nossa própria vida, a essência da nossa vida. E da mesma forma, a gente poderia fazer um paralelo, que da mesma forma que Jesus teve duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, eu não vou chamar aqui de natureza no nosso caso, mas de essência, nós temos duas essências. Uma essência carnal, a essência do meu homem carnal, que precisa deixar de existir a cada dia mais para dar lugar a Cristo. E a complementação disso é que a essência de Cristo, que toma conta cada dia da minha vida, faz com que eu tenha essa natureza de Cristo e cumpra os propósitos dele. Minha gente, nós não fomos chamados para fazer aquilo que nós queremos. Tem muita gente no ministério, na igreja, nas organizações, tentando fazer do chamado irresistível a execução dos seus planos. Aliás, todos nós, eu me incluo nisso, eu luto com isso sempre, todos nós temos um potencial tão grande, e alguém me disse um tempo atrás, vocês são idiotas. Não é palavra inventada. Idiota é a pessoa que tem muitas ideias. E aqui, nossa, nesse auditório tem um potencial para criar coisas para a igreja, para o reino. E eu não estou dizendo que a gente não deve usar isso, mas nós não fomos chamados para executar as nossas ideias. Eu luto com isso, eu tenho um monte de ideias que eu acho que são bem melhores do que as de Deus. Mas o meu chamado é para executar as coisas que Deus disse que Ele quer executar através de mim. Vocês acham que eu gostaria de estar aqui hoje à noite, em lugar de estar no cinema com a Raquel, desfrutando um filme legal, ou comendo num restaurante legal? E qualquer um de nós é assim. Agora, o pior é que quando nós
tentamos executar a nossa montanha de ideias. Uma letrinha inverte aí na palavra, e ao invés de sermos idiotas, eu não vou nem falar a palavra, porque senão depois vão dizer que eu disse palavra feia aqui em cima, né? Mas isso é uma tremenda ignorância da nossa parte. Porque a essência de Cristo precisa tomar conta da nossa vida de tal forma que o Josué morre cada dia e Cristo vive mais e mais em mim e em você, e nós nos tornamos esse reflexo de Cristo para executar o chamado irresistível. E essa é a essência irresistível da nossa vida. Porque, na verdade, quando se mistura duas essências, e é por isso que eu estou usando a palavra, a mais forte predomina. Se você mistura duas essências químicas, a mais forte predomina. Se você mistura dois perfumes, dois aromas, tem ali uma confusão, mas o mais forte predomina. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Para sermos líderes irresistíveis, a essência de Cristo precisa predominar na nossa vida e o aroma dele precisa fluir através de nós. Agora, isso faz com que a gente tenha que depender do Espírito irresistível. Daquele Espírito que molda, convence, consola e faz tudo na nossa vida. Essa é a outra característica de um líder que eu chamaria irresistível. É alguém que entende constantemente a ação do Espírito, que eu vou só relembrar para vocês. O Espírito começa agindo na nossa vida quando ele nos convence do pecado, depois ele nos leva para o arrependimento, ele nos leva para um profundo quebrantamento, uma confissão de pecados, depois ele limpa nosso coração, depois ele transforma a nossa vida. Tudo isso é invisível, é irresistível, mas é perceptível. E eu me lembro do Dr. Shedd dizendo uma vez que muitos de nós, às vezes, fazemos do Espírito Santo algo como que se fosse possível ter um interruptor. Na hora que nós não estamos concordando muito com a direção que o Espírito Santo está dando à nossa vida, nós vamos lá e desligamos o interruptor, porque agora está por nossa conta. Mas a gente precisa entender que esse processo aqui que a gente prega lá para o pecador miserável, etc., vale para nós todos os dias. Porque de quando em quando, todos nós corremos o risco de nos tornarmos meio nariz em pé, salto alto, arrogantes, etc. E o Espírito Santo tem que vir e dizer: você não está aí porque você é bom, você está aí por graça. Sou eu que te coloquei aí, o chamado foi eu que fiz. Você não é nada, porque você não conseguiu nem resistir ao chamado. Não se esqueça disso. Então o Espírito Santo tem que novamente convencer a gente do nosso orgulho, do nosso arrependimento, levar a confissão, gerar quebrantamento, limpar o nosso coração, transformar novamente, mesmo como pastores, líderes, etc. E aí começa tudo outra vez. Daqui 6 meses, 1 ano, a gente está lá outra vez dizendo a minha igreja, e lá acontece isso, e lá pode ser aquilo, etc. Aí vem o Espírito Santo outra vez, mas você é um cabeção mesmo, tem que te convencer novamente, levar quebrantamento, arrependimento. E esse é o líder irresistível, é aquele que não resiste à ação do Espírito Santo na sua vida, e nós vamos ter que viver isso até o último dia. E isso faz com que a gente seja capaz de apontar para o caminho irresistível, que eu diria é uma outra característica. Isso aqui não é uma lista fechada. A gente poderia passar o encontro inteiro levantando características de Cristo nas quais nós precisamos nos basear e não resistirmos à ação dele na nossa vida. Por que que a gente aponta para o caminho irresistível? Porque os profetas fizeram isso, por exemplo. Se você olha Isaías capítulo 7, você vê Isaías apontando para o Messias. Se você olha Miqueias, você vê Miqueias apontando para o caminho. Se você lê Jeremias, em vários trechos, capítulo 23 especialmente, você vê ele apontando, ele é o caminho. Se você olha para João Batista, ele diz: eu não sou nada, gente, eu só vim aqui preparar o caminho. A hora que Jesus entrar, eu saio de cena. Você vê Paulo dizendo: viver para mim é Cristo. Se a gente não tiver essa consciência de que nós simplesmente fomos chamados para apontarmos para o caminho irresistível,
a gente pode cair na arrogância de querer criar o caminho, recriar o caminho, rediscutir o caminho. Quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho. Eu não vou nem apontar o caminho, eu sou o caminho. Jesus é a esperança do mundo, a igreja é um reflexo vivo de Jesus no mundo, dessa esperança. E nós, como líderes, fomos chamados de uma forma irresistível, simplesmente para ajudarmos a igreja a apontar o caminho. Só isso. A gente não precisa fazer mais nada. E quando eu estava decidindo aqui, dentre uma lista de características, qual seria essa quarta aqui, eu lembrei exatamente do nosso mestre Ari. Porque lá na nossa igreja, eu tive o privilégio de pegar o finzinho, né, do ministério do Ari lá no Morumbi, ser parte da equipe pastoral. A declaração de missão sempre foi levar para o caminho, com C maiúsculo, aqueles que estão a caminho, com C minúsculo, e torná-los discípulos de Jesus. E o Ari trabalhou a vida inteira para isso. Quando a igreja tinha 8 pessoas na casa dele, até quando ele saiu, que tinha talvez umas 4.000 pessoas. Ele não pregou outra coisa, ele não viveu outra coisa a não ser isso. Agora, queria mostrar um desenho final para vocês. E aí a gente vai ter um exemplo prático aqui. O chamado irresistível é por causa de uma promessa. Do mesmo jeito que Deus chamou Abraão e Moisés e Neemias, e Jesus chamou os discípulos e chamou Paulo, o chamado irresistível é fruto de uma promessa de Deus. Você não está no lugar que você está porque você quer. Foi por causa de um chamado irresistível para cumprir uma promessa de Deus naquele lugar que Ele te colocou para alcançar aquelas pessoas que Ele disse para você alcançar. Isso requer transformação. E transformação é mexer com a essência do que nós somos. E a transformação vem por causa dessa essência irresistível de Cristo tomando conta da nossa vida. Tirando aquele mau cheiro do pecado e colocando o aroma suave de Cristo na nossa vida. Mas a transformação faz com que a gente não resista ao Espírito. E permita o Espírito Santo nos ensinar a cada dia, nos dar poder, como Jesus falou para os seus discípulos, eu vou dar poder para vocês, não para vocês saírem por aí dizendo que são os bambambãs, mas simplesmente para vocês irem fazerem outros discípulos. E isso é que capacita, que possibilita todos nós nos tornarmos contagiantes, apontando o caminho irresistível. Na semana retrasada, no culto fúnebre do Ari, o Ed René estava falando e ele mencionou um dos pastores que durante 6 meses andou com um corretor procurando um apartamento e quando chegou à conclusão do apartamento disse para o corretor, eu preciso ir lá na igreja pegar uns documentos que eu sou pastor, você pode ir lá comigo? O corretor disse, o senhor é pastor? Sim. E ele ficou lá embaixo esperando na recepção enquanto ele ia na sala dele pegar os documentos e nesse meio tempo surge em cena Ari. Em 15 minutos ele conversa com aquele homem e quando chega o homem já tinha aceitado a Cristo e estava chorando. E ele disse, eu saí de lá envergonhado, porque por 6 meses eu nem sequer disse que eu era cristão. E em 15 minutos, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, ele leva o homem a Cristo. Eu me lembro uma vez viajando com Ari, a gente estava saindo 3 da manhã, lá de Macapá. Eu sou noturno, então para levantar às 3 da manhã, para mim eu já prefiro ficar acordado. Eu estava assim ainda apalpando. Nós entramos no táxi, o Ari viu que eu estava meio cochilando, ele disse, deixa eu ir na frente. E era 5 minutos até o aeroporto. Quando fechou a porta, ele começou, escuta, como é que está a sua vida espiritual? Você sabe ler a Bíblia? Eu vou te ensinar. E do hotel no aeroporto, às 3 da manhã, em 5 minutos, ele ensinou o homem a estudar a Bíblia e apresentou o plano de salvação. Eu saí envergonhado. Agora, deixa eu mostrar um último desenho. A gente viu tudo aquilo de cima, mas a gente poderia ver dessa forma. Tudo aquilo está dentro de um grande redemoinho, aquele que você vê na televisão, que vai pegando casa, carro, etc., que você não consegue resistir. E nesse furacão,
Deus chama você e você não consegue resistir, você cai lá para dentro. E aí Deus começa a transformar a sua vida e levar você para mais perto dele, você não consegue resistir. E aí Ele vai te ensinando mais, e quando Ele vê que você tem como aprender, Ele te dá poder do Espírito Santo para exercer seu ministério. E aí Ele torna você contagiante para levar as pessoas para o caminho irresistível. E por fim, Ele faz com você e comigo aquilo que Ele fez com Ari. Ele te leva para perto dele. Isso é o que, quando eu olho para Jesus, eu vejo como um líder irresistível. E nesses quase 30 anos, conhecendo o Ari, eu vi na vida dele. Mas eu não queria ficar só nas citações. E na semana retrasada, depois que eu estava voltando de lá com a Raquel, com a minha esposa, nós entendemos por que eu devia fazer essa introdução hoje à noite. Eu convidei a Carolina, esposa do Ari, a Rosali, sua filha, para elas falarem lá do quartel-general, lá de onde nenhum de nós conhece quem é o pastor, quem é o líder, como é que era esse homem. E eu quero convidar agora a Carolina para chegar aqui. Já de antemão agradeço as duas por num período tão curto de tempo terem aceitado esse desafio que eu sei que é difícil. Essa pergunta, como é que você está na sua jornada espiritual, Ari fez até a última hora. No aniversário dele, em março, quando o cirurgião chamou a gente e falou com Ari que uma cirurgia seria impossível, porque na hora de abrir o peito mais uma vez, seria morte imediata. E o Ari olhou para ele, eu estava junto e meu filho também estava. Ari falou: olha, doutor, eu estou preparado para morrer, mas cometer suicídio não. Aí ele olhou para o cirurgião e falou: e o senhor, como é que você está na sua jornada espiritual? Ai, ai. Eu conheci esse Ari irresistível no dia 26 de julho de 1969, em Bauru, na igreja presbiteriana. Eu não sei o que um pastor batista estava fazendo na igreja presbiteriana. Na verdade, eu sei, mas a história é muito longa para contar hoje para vocês. Mas eu estava com Vencedores por Cristo, viajando com a segunda equipe, naquele ano de 69. Este detalhe é só para os dinossauros que estão espalhados pela plateia hoje. É para o seu benefício, e os outros não vão entender, mas era a segunda equipe de Vencedores. Ari já era careca, mas até do careca dele eu acabei me apaixonando. Amanhã à noite vai completar 2 semanas que nós entramos na reta final desses últimos 4 meses de luta, de batalha, de sofrimento. Ari queria morrer em casa e queria morrer junto, quer dizer, perto de mim. Ele não queria mais saber de hospital, de tubos, de máquinas, de aparelhos. Então, estava junto comigo o pastor Marcos Cunha, 2 médicos maravilhosos, um que veio de Miami, um anjo brasileiro cirurgião, que nos ajudou durante o transplante em 98, e um casal da nossa igreja, Augusto e Ana. E a gente foi lutando durante 13 e 14 horas. E naqueles últimos minutos, com esse braço em volta da cabeça dele e essa mão segurando a mão direita dele,
ele partiu. Eu nunca tinha visto alguém morrer. E eu confesso que não foi fácil de ver meu amado morrer dessa forma na minha frente. Mas eu dou graças a Deus pelo exemplo que Ele deixou para mim, para minha família e para todos nós. Na verdade, o que fez o Ari, esse querido mineiro e palmeirense irresistível, para pessoas ricas e pobres, formados e simples, dentro da igreja ou fora da igreja, eu posso colocar em 4 Cs: caráter, crença, compromisso e causa. Esses 4 Cs, na verdade, são a essência do Ari. Caráter, ele vivia o que ele pregava. Crença, a teologia do Ari foi baseada na pureza da palavra de Deus. Ele amava a Bíblia e não vacilava na teologia dele. Ele não baseava nada, nenhuma decisão, nenhuma atitude, nenhum projeto em sentimentos ou o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Tudo que ele fazia, ele baseava na palavra de Deus. Compromisso, ele estava comprometido com a Igreja de Cristo no Brasil e no mundo todo, mas ele amava esse país, esse povo maravilhoso. Sábado, estávamos trabalhando na biblioteca do Ari. E um colega nosso, Jairton, achou um pequeno caderno que o Ari escreveu, fez algumas entradas nesse caderno durante o ano do transplante em Miami. A Rosalie e eu achamos impressionante o que tinha nesse caderno. 2 coisas. Ele escrevia assim, vou ver se eu consigo lembrar. Só gratidão, eu dou graças a Deus por esse lugar que Ele providenciou para eu fazer o transplante. Eu dou graças a Deus pelo sol. Eu dou graças a Deus pela palmeira que eu estou vendo da janela do meu quarto, porque essa palmeira me lembra do meu país, da minha terra. Nada de reclamação, nada de medo, nada de murmuração. E diante de uma situação tão grave, tão difícil, sem saber se ele iria voltar para o Brasil vivo ou no caixão. A segunda coisa nesse caderno foi a lista de nomes, pessoas que ele estava orando diariamente. Pessoas ricas do Brasil, pessoas pobres. Brasileiros em Miami, que ele já tinha conhecido, também de alta posição e de baixa posição, como o jardineiro da casa onde nós estávamos hospedados. E aí a lista foi. Eu fui lendo e eu fiquei impressionada em quantas pessoas nessa lista já se converteram. É impressionante. E eu fui muito abençoada com a descoberta deste pequeno caderno lá na biblioteca dele. Ele era tão comprometido com a igreja no Brasil que o que ele falou nesse vídeo era verdade. Quando a gente estava namorando, ele era professor na Palavra da Vida e eu trabalhava para o Davi Cox. E um dia, debaixo daquela árvore que ficava perto da piscina, ele perguntou para mim: eu vou me dedicar ao meu povo aqui no Brasil, à igreja local, porque eu amo a igreja local. Você topa deixar seu povo, seu país, sua cultura, sua família e casar comigo e gastar sua vida aqui?
Eu falei, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que pensar, temos que desenvolver esse namoro, essa ideia, mas eu creio que sim. E o Ari falou, bem, é muito importante, porque depois de casar, se de repente você tornar-se um obstáculo, aí eu vou ter que pedir para Deus te levar para a glória. Falei, opa, a coisa está ficando séria aqui, eu vou ter que pensar bem, né? Senão estou correndo risco de vida aqui. Mas ele amava este Brasil, amava. Ele apoiava, ele sustentava financeiramente missionários brasileiros em outras partes do mundo, mas a vida dele, ele queria investir aqui. É interessante porque eu cresci na Califórnia, nos Estados Unidos. Tem Califórnia no estado de Paraná, mas não foi naquela Califórnia, foi Califórnia dos Estados Unidos. Eu lembro com 10 anos indo todo domingo com meus pais para a minha igreja e pensando, olha só, com 10 anos eu pensei, tem que ter uma outra maneira de fazer um culto. Não dá. Todo domingo a mesma coisa, o mesmo hino, o mesmo apelo. Nunca vai ninguém para frente para aceitar Cristo. Aí, quando eu vim para o Brasil, no avião, eu não sabia falar português. Eu abri meu dicionário português e inglês e achei a palavra para husband, marido. Quem sabe, aqui no Brasil, eu consigo achar um marido. E naquele dia, 26 de julho de 69, em Bauru, quando eu conheci o Ari, eu nunca imaginei que naquele dia eu estava encontrando o meu parceiro de vida, de trabalho. E Deus nos juntou, a nossa visão, o nosso sonho, a nossa oração de nos investir no reino de Deus de tal forma que daí para frente fomos uma equipe de 2 pessoas e foi um privilégio, uma alegria, uma honra para mim de servir Deus ao lado desse homem. E a última coisa é a causa. Filipenses 1:21. Eu sei que já foi mencionado e vai ser mencionado de novo pela minha filha. Mas essa filosofia do apóstolo Paulo foi a filosofia de vida do Ari. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A soma desses 4 Cs foi a essência do meu esposo, do meu marido. E foi essa essência que me fez apaixonar por ele, me fez respeitar esse homem tão simples, mas tão vibrante, tão corajoso diante de situações muito complicadas. E é essa essência que me faz hoje querer seguir o seu exemplo de vida. Muito obrigada pelo seu apoio e pelas orações de todos vocês durante esses últimos dias. Acho que tá bom. Ai, ai, ai. Ver aquelas fotos já é difícil, mas depois ouvir a voz dele... No dia depois do funeral do meu pai, eu tive que ir ao escritório dele em Londrina, para procurar uns documentos. Voltando para a casa da minha mãe naquela tarde, tem uma descida na avenida, e eu olhei aqueles prédios, as construções dos edifícios novos, e eu briguei com Deus. Eu falei, Senhor, qual é a tua? Era mesmo necessário
levar este teu servo? E agora? E essas pessoas todas que moram nesses prédios, as empregadas, os porteiros, o guarda que gostava tanto de conversar com meu pai, que ouviu do Palmeiras e ouviu também sobre como levar Deus a sério. E agora, Deus? Quem vai falar de Jesus para essas pessoas? Quem proclamará o teu reino a toda essa gente? Uma pessoa, um taxista de cada vez. Não era para ele morrer. Mais tarde eu pensei sobre isso várias vezes e sobre o convite da Raquel e do Josué para falarmos nesse encontro hoje. E veio a resposta de Deus. Quem vai falar para toda essa gente, nesse nosso Brasil e no mundo? Você e eu falaremos. O que fazia do meu pai um líder irresistível, alguém que vivia essas marcas que Josué já nos deu? São várias coisas. Uma coisa que foi marcante na vida dele é que ele não procurava ser famoso ou ser popular. Servia a Deus e não as pessoas. Temia a Deus mais do que temia a morte. Amava a Bíblia e tinha uma bondade imensa para as pessoas. Ele sabia que o estudo sério da palavra de Deus é revolucionário e transformador. E você? Teme mais a morte ou a Deus? Procura agradar as pessoas? Fazer parte da turma oba-oba? Ou levar o estudo e a palavra tão a sério que, se cortassem suas veias, jorrariam as Escrituras? Meu pai não vivia de conferências, de palestras, nem mesmo do sermão de domingo. Isso também fazia dele um líder irresistível. Vocês o viam aqui na CEPAL, na igreja aos domingos, mas nós, minha mãe, meu irmão e eu, nós víamos ele segunda, terça, quarta, quinta, e ele era o mesmo. Era irresistível porque vivia a vida cristã, entre conferências, entre palestras, todos os dias da semana. O líder irresistível é aquela pessoa que sabe que, por melhor que seja uma palestra, ou um encontro, ou um sermão, que a sua liderança acontece no dia seguinte, no que se faz no dia a dia, quando todos estão te observando e quando você está a sós com Deus. O que você vai fazer no final deste encontro? Como é a sua vida de segunda a sexta e a vida de sua congregação? Pense nisso na sexta-feira. O que você fará ao final do encontro? Seguir a vontade de Deus não é um quebra-cabeça. Na verdade, a Bíblia é até bem clara no que diz respeito ao que Deus quer de nós. A gente que complica, nós que não queremos ouvir. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossa tendência é buscar as coisas primeiro. Buscar aquele programa perfeito para a mocidade da igreja. Buscar uma música mais moderna. Ou fazer do grupo de estudo bíblico uma ocasião para comer pizza. E o reino? E a igreja? E a justiça? O líder irresistível é aquele ou aquela pessoa que busca o reino e não se preocupa com a recompensa ou com o reconhecimento que podem vir das pessoas. Entre vários líderes irresistíveis na Bíblia, queria citar só dois, um do Antigo e um do Novo Testamento. Davi e Paulo. Ambos seguiram a Deus, ambos foram perseguidos, ambos cometeram erros,
ambos careciam da graça de Deus. Ao final de sua vida, no livro de 2 Samuel, Davi olha para trás e reconhece os erros cometidos e as bênçãos que Deus derramou sobre ele como líder quando agia com justiça. E ele lamenta o sofrimento, a busca do poder e as injustiças que levaram a grandes tragédias para o seu povo. Mas Davi também reconhece que, apesar de tudo, Deus o abençoou e fez dele um grande símbolo de um líder irresistível em Israel. Para Paulo, a história é um pouco diferente. Ele começou lá em cima, já tinha uma posição de poder entre seu povo. Mas depois daquela estrada para Damasco, tornou-se um fugitivo, um fora da lei. O que fez de Paulo um líder irresistível foi sua dependência total em Deus e seu contínuo agradecimento. Esse agradecimento que minha mãe mencionou, que lemos no caderno do meu pai. Paulo era assim. Um amigo meu, um pastor peruano, chamado Pedro Arana, disse o seguinte sobre a carta aos Filipenses. Alguns dizem que Filipenses era o canto do cisne do apóstolo. Penso que não, pois é um chamado à subversão, à revolução do Evangelho de Cristo. Para Paulo, outro mundo é possível. Esta carta a Filipenses foi escrita de uma prisão, provavelmente Roma. Pense nisso. Paulo estava na cadeia, as autoridades civis e religiosas não gostavam dele nem do que ele pregava. Seu futuro era nebuloso, mas Filipenses transpira fé, esperança, amor, um espírito de vitória e gozo sem fim. Paulo na cadeia, sempre grato por esta pequenina igreja que se reunia à beira de um rio. Que poder é este que Paulo tinha em Jesus, para estar sempre agradecido por tudo que tinha quando enfrentava circunstâncias tão difíceis. Esse agradecimento, essa fé, esse poder, meu pai tinha. Não é por acaso que o lema de vida dele era Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este é o lema, esta é a vida de um líder irresistível. Meu pai se foi, mas este versículo que ele tanto amava continua sendo um desafio para nós aqui. E as pessoas naqueles prédios em Londrina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Recife, João Pessoa, por todos os bairros desse nosso Brasil. Essas pessoas continuam precisando de você, de mim, para que possam ouvir as boas novas da justiça de Deus. Meu pai dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O lema da sua vida também é irresistível? Oremos. Senhor, somos gratos, porque sabemos que o Seu Espírito nos conforta. Sabemos também que só através do Seu Espírito podemos ter este poder e esta paz que vemos nas vidas de pessoas extraordinárias, de pessoas irresistíveis, como o meu pai e como muitos outros. Te agradecemos pelo exemplo que estas vidas são para nós e pedimos que o Seu Espírito, que sustentou aquela igrejinha dos Filipenses,
que esse mesmo Espírito nos sustente agora, esteja sempre presente nas nossas vidas, das nossas igrejas e organizações. E neste encontro, que o Senhor abençoe a cada um aqui. E que possamos sair daqui, lembrando Filipenses 1:21. E tendo aquele desejo incrível que vimos na vida do meu pai, de falar de Jesus para toda e qualquer pessoa que o Senhor colocar na nossa frente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.